Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acredito que todos tiveram acesso ao comunicado que circulou ontem através do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais em si, em que eu comuniquei vocês de que as nossas aulas de Direito Financeiro e Tributário 1 acontecerão normalmente. A diferença é que a nossa sala de aula física foi transposta para o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, aqui da plataforma da nossa instituição. Veja bem, se as nossas aulas aqui no ambiente virtual tentarão acontecer com o mesmo caráter normal das nossas aulas presenciais, nós vamos seguir então o mesmo ritmo. Nos é hábito de sempre retomar os assuntos estudados na aula anterior para que assim a gente possa dar continuidade aos novos assuntos. E por que isso, professor? Porque nós acreditamos na premissa aristotélica de que a excelência ela não é um fato, a excelência é um hábito, e hábito é uma repetição. Então, como é que o homem fica bom no que ele faz? Fazendo várias vezes, não é? A excelência não é algo inato, a excelência é algo que a gente constrói fazendo aquilo por várias vezes. Pessoal, na nossa primeira aula, na nossa única aula, para quem esteve e para quem não esteve, nós tratamos acerca dos conceitos das matérias introdutórias acerca do direito financeiro e do direito tributário 1. Naquela primeira aula, para quem não esteve, também para quem esteve, nós começamos falando do que de fato vem a ser o direito financeiro. Por quê? Se eu pergunto para vocês onde está localizado o Código de Direito Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Direito Civil, o Código de Processo Civil, todos nós temos muita facilidade de encontrar, porque tais ramos do direito estão concatenados em um código, apesar das leis extravagantes que lhe integram. Mas onde está o Código Financeirista do Estado? Se eu pedir para vocês procurarem aí no vadimeco de vocês, aonde está o Código Financeiro do Estado, nós não vamos encontrar. E por que não? Porque as normas financeiristas do Estado, assim como as normas de direito administrativo, elas fluem de leis que se convergem, que se dialogam e formam um raciocínio próprio. Veja bem, quando eu falo em direito financeiro, por não ser diferente, o direito financeiro ele tem algumas disposições legais. E a primeira disposição que a gente precisa voltar os nossos olhos, que falam acerca do direito financeiro, são alguns artigos da Constituição Federal, alguns poucos artigos da Constituição Federal. Além da Constituição Federal, nós temos uma lei muito importante, que é a Lei do Orçamento Público, que é a Lei 43/20 de 64. Pessoal, a nossa atual Constituição ela é de 88 e eu estou lhes dizendo que uma das leis mais importantes que falam acerca de direito financeiro é a Lei 43/20 de 64. Como pode uma lei que é anterior à Constituição Federal ser tão importante para a atividade financeira, para as normas financeiristas do Estado? Nós vimos naquela aula, para quem esteve lá, eu repito, para quem não esteve, para que se antene nisso aqui, de que a Lei 43/20 de 64, antes da Constituição Federal, ela possuía status de lei ordinária. E o que é lei ordinária? Lembre, ordinário é aquela pessoa para quem você manda boa noite com emoticon e a pessoa responde um boa noite sem emoticon. Isso é ser ordinário? Mas não é bem esse caráter da Lei 43/20 de 64. A lei ordinária é uma lei que era aprovada por quórum simples, que não exige nenhuma especificação com mais rigor. Só que acontece que, após a Constituição de 88 reger o Estado, a Lei 43/20 de 64, que tinha natureza de lei ordinária, passou a ter natureza de lei complementar por expressão constitucional. Então, olha, professor, onde eu encontro normas financeiristas do Estado? Eu encontro normas financeiristas do Estado através da Constituição Federal de 88, na Lei 43/20 de 64, também na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei importantíssima, que nós vamos estudá-la um pouco mais de aprofundamento em um momento oportuno, e também a Emenda Constitucional 15 de 2016, a Emenda Constitucional 95 de 2016. Então, olha, onde estão as normas financeiristas do Estado? As normas financeiristas do Estado estão alojadas na Constituição Federal, na Lei Complementar 43/20 de 64,
na Lei Complementar 101 de 2000 e na Emenda Constitucional 95 de 2016. Este é a disposição normativa legal que fala do direito financeiro. Mas tá bom, o que é o direito financeiro? O que o direito financeiro estuda? Primeiramente, de forma bem simples, descompromissado com o simples ato de decorar conceitos, nós temos que entender que o direito financeiro nada mais é do que um ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado. Então, olha, o direito financeiro ele é o ramo do direito público. E quando nós falamos que o direito financeiro ele é um ramo do direito público, nós somos obrigados a lembrarmos do que é o regime administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello e da Maria Silva Zanello de Pietro. Porque quando eu falo em direito público e que o direito financeiro é um ramo do direito público, eu preciso lembrar que o direito público, ao contrário do direito privado, que é assentado na iniciativa privada, o direito público ele é regido por dois superprincípios. Lembramos? O que? Supremacia do interesse público, que o interesse da coletividade é supremo, em contraste com o direito do particular, e na indisponibilidade do interesse público, ou seja, uma situação de freios e contrafreios, ao mesmo passo em que o interesse público ele é supremo, ele é indisponível. Então, olha, o direito financeiro, a grosso modo, está assentado nesses dois superprincípios que nós chamamos de regime administrativo. Pessoal, se o direito financeiro não possui um código próprio, se o direito financeiro está concatenado em algumas disposições jurídicas, quais sejam, professor? Constituição Federal de 88, Lei Complementar 4320 de 64, Lei Complementar 101 de 2000 e Emenda Constitucional 95 de 2016. Eu lhes pergunto, o direito financeiro é autônomo? Nós vimos tudo isso na primeira aula, pessoal, então por isso que eu estou passando de forma rápida. Sim, o direito financeiro é autônomo, consagrado lá no artigo 24 da Constituição Federal, no inciso 1, que diz que caberá à União, os Estados, os Distritos Federais, de forma concorrente, legislar, dentre outras coisas, sobre o direito financeiro. Então, olha o que nós vimos na nossa primeira aula e a gente está retomando aqui. Nós vimos que o direito financeiro é um ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado. Nós vimos que o direito financeiro ele não possui um código próprio, mas que ele flui da Constituição Federal, da Lei Complementar 4320 de 64, da Lei Complementar 101 de 2000 e da Emenda Constitucional 95 de 2016. Nós vimos também que ele é autônomo, ou seja, que ele existe por si só. O que é um ramo autônomo? Lembra? Nós falamos sobre a definição do Bandeira de Mello, que um ramo autônomo é aquele ramo da ciência jurídica que possui princípios peculiares, que ele individualiza, que tem regras próprias. Então, por isso que metodologicamente, cientificamente, o direito financeiro ele é autônomo, está consagrado na Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1 da mesma. O que mais nós vimos? Nós vimos que o direito financeiro ele se ocupa de alguns objetos. E qual é o objeto do direito financeiro? Se eu pergunto para vocês, qual é o objeto do direito penal? Todos vão me falar, ou deveriam me falar, que o objeto do direito penal é aquele bem jurídico tutelado, com mais apreço pelo Estado, como a vida, patrimônio, a liberdade, a dignidade e etc. E qual é o objeto do direito financeiro? O objeto do direito financeiro é o orçamento, a receita, a despesa e os empréstimos públicos. Ou seja, dentro dessa nossa disciplina, nós vamos estudar o orçamento público, as despesas públicas, as receitas públicas e os empréstimos públicos. Quando eu falo em orçamento público, nós já vimos também que o nosso orçamento, de forma bem breve, que o nosso orçamento público tem caráter de lei. Por quê? Porque o orçamento público é um ato de iniciativa do chefe do executivo, mas que possui caráter de instrumento democrático. E se é um instrumento democrático, precisa ser aprovado pela nossa Casa de Leis. Então o orçamento público ele se ramifica em três grandes leis, que é a lei do plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que nós vamos ver cada uma delas. A última coisa que nós vimos, o último ponto que nós vimos na nossa primeira aula e na nossa única aula,
foi acerca daquela atividade que eu pedi para que vocês discorressem acerca do diálogo que o direito financeiro faz com as outras áreas do direito. Pessoal, então é isso. De forma bem simples, peço desculpas pelo enquadramento que não está tão bom. Eu nem sei bem o que significa enquadramento, mas eu vi um youtuber falando e eu achei legal. Então eu peço desculpa pelo mau enquadramento, pela luminosidade, por qualquer falta de profissionalismo na gravação do vídeo, mas o importante é que a gente conseguiu fazer essa pequena revisão para a gente dar continuidade. Então a partir de agora, o que nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes, porque essa aula aqui já foi dada presencialmente, é só para lembrá-los, será acerca da atividade financeira do Estado e vamos iniciar alguns aspectos do orçamento público. Como funcionarão as nossas aulas? Como funcionarão as nossas aulas? Aqui no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, eu vou disponibilizar as apostilas do novo conteúdo. Na próxima aula, eu reviso o conteúdo que está nas apostilas e todos os dias nós teremos uma atividade avaliativa que será a nota de vocês. Correto, pessoal? Qualquer dúvida, nós temos um fórum aqui no AVA também, para que vocês deixem suas dúvidas e eu irei respondê-las das 18h30 às 22 horas, que é o horário da nossa aula comum. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, só que eu lhes peço para que a gente utilize sobretudo aqui o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, porque essa aqui é a nossa aula, até que as coisas, é a nossa sala de aula, até que as coisas normalizem. Pessoal, estou à disposição, muito obrigado e vamos aos estudos.